Agora, todo mundo já bebeu água, todo mundo já fez suas necessidades. É o momento da palavra e eu vou pedir para quem ainda está de pé, tome seu lugar. Glória a Deus. Agora Jesus vai falar. Amém? E eu quero chamar o ministro da manhã, Pastor Rendel. Receba ele com muito carinho. Glória a Deus. Um grande homem de Deus, tem conhecimento e carrega uma unção poderosa para ser liberada nessa manhã, amém? Estenda suas mãos, vamos orar por ele. Pai, obrigada por este momento, obrigada pela tua voz, Pai, que vai ser anunciada através, Pai, da vida do pastor Rendel. Nós sabemos que ele já está em tuas mãos, mas esse é o momento, papai querido, que nós te pedimos, tenha liberdade, Pai. Toma o teu filho, Senhor, e usa ele com poder, com glória. Pai, usa ele com autoridade, usa ele com liberdade, Pai, porque nós estamos ansiosos pelo teu agir, pelo teu falar nessa manhã, Pai. Que haja transformação por meio da palavra liberada. Assim nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Pai seja com todos. Amém. É uma grande alegria estar aqui nessa manhã, falar da palavra do Senhor, depois dessa festa, né? Glória a Deus, a presença de Deus é real nesse lugar, irmãos. Glória a Deus. Amados, queria convidar todos a abrir a palavra de Deus. Na sequência a gente faz uma oração também, que Deus nos direcione. A gente vai ler um versículo só, tá? Está em Êxodo 33, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Enquanto os irmãos abrem a palavra, de agradecer a presença do nosso deputado aqui, a presença de todos, só está retornando de férias, né? Glória a Deus pela vida de todos, porque o Senhor nos deu um tempo de descanso e agora esse novo ano, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer muito, muito nesse lugar, nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso país. Então estejam preparados e sejam usados, amém? Glória a Deus. Êxodo 33, 15. Replicou Moisés: se o Senhor não vier, tu mesmo não nos faça sair daqui. A minha versão está assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Glória a Deus. Amados, esse texto está dentro de um contexto, e eu acho que é importante a gente explicar um pouco algumas questões para a gente entender tudo que Deus estava fazendo naquele momento, para que a gente consiga entender o que Ele está fazendo agora. Amém? Existia uma promessa, irmãos. Essa promessa não começou com Moisés. A promessa veio lá de trás, lá em Abraão. Com certeza Deus já pensava nisso na eternidade, antes da criação de tudo. Mas Deus falou da primeira vez sobre o que Ele iria fazer com Abraão. Lá em Gênesis 15, 13, ele fala assim, que o povo ia ser levado cativo, o povo ia passar um tempo numa terra desconhecida, que ele ia ser oprimido. Irmãos, os processos de Deus, a gente não consegue dizer exatamente como eles acontecem, mas sempre tem um propósito, sempre tem um porquê. Na sequência, quando Abraão recebeu essa palavra, essa revelação, foi vindo a descendência até que chegou Jacó, José, filho dele, que levou o povo naquele lugar onde Abraão estava para o Egito, para salvar o povo de uma fome que estava acontecendo na terra. Os irmãos conhecem a palavra, eu creio que isso está claro na memória de vocês, mas é importante a gente ir lembrando como Deus foi construindo, conduzindo. Então o povo não foi parar no Egito à toa, existia uma salvação de Deus. Deus estava conduzindo o seu povo, livrando eles da fome. Existia um propósito naquele lugar, naquele momento. Só que após a morte de José, que não só salvou o seu povo, mas salvou todo o templo, o Egito naquele momento, o povo se esqueceu de José, o povo do Egito. E aqueles novos reis que vieram, começaram a oprimir o povo hebreu. O povo começou a sofrer, ser oprimido.
E aqui a gente começa a perceber uma similaridade com a nossa fase, com a história. A gente começa a se ser oprimido e clama a Deus por um socorro, por um libertador. A gente clama a Deus para que Deus traga alguma resposta. Mas, às vezes, a gente se ocupa tanto com as nossas atividades que a gente não se preocupa em entender o que Deus está fazendo, como Ele está movendo essa salvação, como Ele está trazendo essa resposta. Irmãos, Deus já conduziu a nossa história. Hoje nós somos a resposta desse tempo. Nós que estamos com a tocha nesse momento e precisamos permanecer com ela acesa, entendendo o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo. E nesse contexto, o faraó daquela época, percebendo que o povo estava se multiplicando, se tornando poderoso, começou a matar as crianças, começou a querer matar as crianças. Os irmãos conhecem, tentou usar as parteiras para isso acabou não dando certo, e ele começou a perseguir o povo, para matar as crianças daquele tempo. E Deus, na sua infinita sabedoria e graça, essa parte eu acho até irônica, mas Deus tirou o libertador, aquele que ia libertar o povo, e colocou dentro do palácio de Faraó. No mínimo uma ironia, eu acho, né? Então aquele que iria salvar, Faraó foi destruindo todo mundo, mas aquele que ia salvar, Deus colocou dentro do palácio de Faraó. E essa parte é muito importante, irmãos, porque quando Deus fez isso, Deus tinha um propósito muito intencional, que era, Moisés precisava ter uma mentalidade diferente. Moisés precisava entender como as coisas funcionavam no palácio, como as coisas funcionavam dentro da liderança de um reinado. E Moisés adquiriu uma mentalidade de príncipe. Moisés foi criado como um príncipe do Egito. A gente sabe, tem até filme da Disney sobre isso, né? Mas ele foi criado numa realidade completamente diferente do seu povo. O povo dele vivia numa realidade de escravo. Ano após ano, geração após geração, o povo nascia numa mentalidade de escravo. O que eles conheciam era a escravidão. Não tinha mais nada para a realidade deles. Eles não conseguiam dimensionar o que era viver dentro de uma outra realidade. Mas Moisés sim. Isso foi fundamental para o que Deus iria fazer. Quando Deus, então, resolve chamar Moisés, Moisés estava numa posição talvez bem distante daquilo que Deus planejava para ele. Mas Deus sabia de todas as coisas. Mas Moisés estava numa realidade bem afastada. Moisés tinha matado um egípcio e tinha fugido. E ele estava no deserto, tinha se casado com a filha de Jetro. E ele estava bem distante daquilo que seria o propósito. Ele não estava nem no Egito. Irmãos, às vezes isso acontece com a gente. Deus tem um propósito na nossa vida, nos estabelece dentro de uma realidade para que a gente aprenda o que a gente precisa aprender, mas em determinados momentos da nossa vida, por erros nossos, escolhas nossas, a gente vai parar muito longe e distante daquilo que Deus tem para a nossa vida. E essa é a hora que a gente muitas vezes é confrontado por Deus. E Deus apareceu para Moisés numa sarça. Deus se revelou a ele. E ao se revelar, Moisés fica impressionado com aquela realidade, né? Com aquela sarça que não se consome. E os irmãos conhecem a história. E ele foi chamado. E tudo que ele tinha, embora ele tivesse a mentalidade de príncipe, tudo que ele tinha era desculpa. Tudo que ele tinha era uma desculpa para não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas Deus sabe o que é? Eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho tal dificuldade. Às vezes os irmãos podem pensar, eu sou baixo demais, eu sou alto demais. Mas eu não estudei isso, eu não fiz a faculdade disso ou daquilo. E tudo isso é desculpa, irmãos, para aquilo que Deus pode fazer por meio da nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos queria que a gente tivesse, a gente tem. Porque Deus conduziu a história. Deus não estava lá por acaso, falou assim, deixa eu pensar em alguém aqui. Moisés apareceu e deixa eu escolher ele. Não foi assim. Moisés foi levantado como libertador antes mesmo dele nascer.
E isso a gente não percebe muitas vezes na nossa vida. Você e eu fomos chamados para esse tempo. Tudo aquilo que Deus queria que nós tivéssemos na nossa vida, a capacidade, a história, a experiência, os traumas, tudo que a gente precisava ter, a gente tem. Só que uma coisa fica muito clara quando a gente começa a perceber a história de Moisés, que não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com Moisés, tinha a ver com aquilo que Deus podia fazer por meio da vida de Moisés. Não é sobre o que eu posso ou sobre o que vocês podem, é sobre o que Deus pode por meio das nossas vidas. Um grande pregador, Charles Spurgeon, falou certa vez que Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que são chamados. Então, a gente precisa sempre lembrar que não é a nossa capacidade, por mais que você tenha estudado, se preparado, vivido, não é sobre o que a gente pode fazer, é sobre o Deus que a gente serve. Porque se a gente começar a olhar sobre a nossa capacidade, a gente sempre vai arranjar uma desculpa. A gente sempre vai ver um motivo para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmãos, não tem ninguém tão confiante assim para achar que não tem algum defeito, não tem algum problema. E a gente vai se deparar com realidades que a gente não consegue mover. Tem situações na nossa vida, na nossa história, seja na nossa família, em qualquer lugar onde a gente vive, que a gente vai olhar e falar: eu não consigo lidar com isso. E aí a gente precisa saber que é Deus que vai tratar aquela nossa questão. A presença de Deus também não depende das circunstâncias, não depende do nosso erro. Moisés tinha errado, e eu acho isso incrível na Bíblia, porque a Bíblia não esconde as falhas dos heróis. Moisés tinha matado, Davi tinha adulterado, as pessoas tinham errado. Não tem ninguém aqui super-homem, exceto Jesus Cristo, que foi o único que não pecou. Todos pecaram, todos fizeram alguma coisa. É igual eu e você. Não tem gente perfeita aqui. Tem gente disposta e disponível para viver aquilo que Deus tem. Irmãos, o desafio de Moisés era tremendo. Eu fico pensando da gente chegar num governador, num presidente, ou num presidente, sei lá, dos Estados Unidos, que era a autoridade mais importante, que era o faraó do Egito, e chegar para ele e falar assim: Deus está mandando você fazer tal coisa. Eu fico pensando assim na personalidade, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos, o Trump, que é um cara bem duro e tal. Alguém chegar lá e falar: você vai fazer, porque Deus está mandando você fazer. Imagina só, irmãos, qual deveria ser a coragem para você fazer um negócio desse, né? Ousadia. Irmãos, é um negócio tremendo. E os irmãos conhecem a história, e ele colocou, e o faraó por diversas vezes negou, e sofreram as pragas vieram, as pragas não atingiam a parte onde, a terra de Gósen, que é onde os hebreus ficavam, né? Mas, por fim, depois da morte dos primogênitos do Egito, o povo foi sendo retirado daquilo que era a escravidão deles. Deus foi promovendo a libertação. Mas é importante entender que por meio das pragas e todo o processo que Deus está fazendo, muitas vezes as pessoas não dimensionam que a libertação das nossas vidas, das vidas das pessoas, ela é um processo. Muitas vezes a gente até expulsa algum demônio quando é necessário. A Bíblia respalda isso, Jesus fez isso. Mas aquilo ali é um ato específico. É muito importante a gente entender que existe um processo para isso acontecer. E esse processo aconteceu na vida do povo de Deus. Até o povo começar a sair da terra, muitas coisas foram acontecendo. Muito tempo se passou. Mas aí o povo saiu da terra e os egípcios vieram atrás deles. Quero dar uma ênfase para esse pedaço da história, que eu acho que ele é muito importante para o que Deus está fazendo. Porque a chave de um novo tempo começa com a presença. A chave de um novo tempo começa com a presença. E quando o povo foi caminhando e saindo, os egípcios vieram atrás. Os irmãos conhecem a história. Os egípcios vieram atrás e o povo começou a ficar desesperado. E Moisés falou assim: não, gente, fica tranquilo, calma. Deus vai trazer um livramento. O povo que vocês estão vendo agora
vocês nunca mais tornarão a ver. Amém? E aí o povo hebreu clamou a Moisés. Moisés buscou a Deus. Deus falou assim: por que vocês estão parados, né? Diga ao povo que marche. Isso aqui me traz uma resposta muito importante para as nossas vidas. Esperar em Deus, buscar em Deus, não significa que a gente vai ficar parado. Diga ao povo que marche. Marche na presença de Deus, marche buscando a Deus, marche crendo naquilo que Deus está fazendo. Irmão, se você tiver que buscar a provisão, busque em Deus, mas faça aquilo que o seu braço pode fazer. Aquilo que o seu braço pode fazer, Deus vai deixar você fazer. Aquilo que você não pode fazer, é onde Deus entra e faz o milagre. E aí o povo chegou de frente ao mar, e os egípcios atrás. E aí Moisés falou isso e Deus deu orientação para Moisés: levanta o cajado que o mar vai se abrir. E a gente estava cantando aqui, e para mim falou: é profético isso, porque era a palavra que Deus tinha me dado. Glória a Deus. Mas na hora que isso é uma parte interessante da história, porque quando Deus fala assim: levanta o cajado, Ele deu a instrução do que Moisés devia fazer. Mas aqui tem um ponto muito interessante que a Bíblia nos mostra. Quando Moisés levantou o cajado, o mar não se abriu imediatamente. Aquela parte da história da Disney lá, que o mar abre de uma vez, não foi assim que aconteceu. Depois vocês olhem o texto, tá? Moisés, quando colocou o cajado, a Bíblia diz que soprou um vento oriental a noite toda. A noite toda. Imagina só, Moisés com o cajado lá: vamos lá, gente, creia. Ia lá e nada acontece. Mas, gente, vamos lá, vamos crer. E nada está acontecendo. Mas, irmãos, aqui tem uma coisa interessante. O Egito ficava do lado mais ocidente. E do lado que eles estavam indo era para o lado oriente. Existia um mar no meio. O vento oriente soprando era um vento contrário. Era um vento que vinha do outro lado, para o lado de onde eles estavam. Isso é importante. Por quê? Muitas vezes a gente vê o vento vindo contra a gente, mas é Deus trazendo uma resposta. Muitas vezes vem um vento e a gente não vê que a resposta está chegando. E nesse mover a noite inteira, o povo não via o mar se abrindo. Por quê? Porque o vento soprava do outro lado da margem para o lado onde eles estavam. Então o mar começava a abrir do lado de lá, mas eles não estavam vendo ainda. Irmãos, o milagre já está acontecendo, mas às vezes a gente não vê. O milagre já está vindo na sua direção, mas às vezes você não está vendo ainda. E quando o mar se abre, onde o povo vê, e aí tem gente que questiona até historicamente, aí eu acho que é importante trazer um elemento histórico para vocês, da arqueologia, que não existe uma evidência arqueológica da travessia, mas existe uma evidência arqueológica de um faraó, que todos os faraós, quando eram sepultados, faziam uma certa oração, mas um faraó específico, que era esse que é associado dessa época, que morreu lá, tem uma oração muito grande, pedindo, porque esse povo que morreu com o faraó, não teve a chance de ter um sepultamento. Por quê? Porque eles morreram no mar. Então existe um registro arqueológico desse faraó fazendo uma oração do povo que falou desse faraó com o povo que morreu com ele no mar. Então, irmãos, muitas vezes a história, a própria ciência leva um tempo para entender as coisas que a palavra já nos revelou. Então nós somos privilegiados porque nós já conhecemos, e conhecemos para a gente poder crer e saber que o nosso Deus é aquele que abre o mar. Amém, irmãos? Matthew Henry comenta que o mar não se abriu pelo poder da vara de Moisés, mas pela presença do Deus que ordenou. Não foi a vara de Moisés que fez o milagre acontecer, mas a presença e o poder de Deus. Em outros momentos a gente vê a mão estendida de Moisés na batalha com Amaleque, né? Onde
ele tinha que ficar com a mão estendida, e enquanto ele estava com a mão estendida, o povo vencia. Quando a mão abaixava, cansava, o povo começava a perder. E a gente vê ali, a diferença da batalha não é a mão de Moisés, mas é o posicionamento na presença. Estar posicionado na presença, e aquilo que Moisés mostrou e revelou nesse texto, é o que fez a diferença, porque Josué estava lá batalhando, mas ele começava a perder quando a presença, o posicionamento na presença começava a esfriar, começava a esmorecer. Então, irmãos, a gente precisa manter a nossa chama acesa e numa intensidade alta, para que a gente continue vencendo os inimigos, vencendo as batalhas. Tozer falou que a oração é a respiração da alma, sem ela não há vida espiritual. A nossa oração e a nossa busca, a disciplina espiritual é que vai fazer com que a gente permaneça firme na presença e a gente continue vencendo as nossas batalhas, por mais difícil que pareçam, irmão. E chegando já no texto que a gente leu, Moisés tinha subido para receber a orientação de Deus, e ele demorou. E o povo começou a falar, vamos fazer então um bezerro de ouro aqui, vamos fazer um Deus para nós. E o povo começou a se corromper. E aí Moisés voltou, e os irmãos conhecem o texto, se irritou e tal, depois ele voltou. Nesse contexto, Deus falou assim, esse povo realmente está difícil. O povo é difícil. A promessa de Deus ia se cumprir, irmãos. As propostas de Deus sempre foram, Moisés, então eu vou começar a reiniciar com você, e a gente vai tocar e vamos chegar lá. Deus vai cumprir a promessa. A questão é aonde a gente vai estar nesse momento. Irmãos, essa é uma parte muito importante. Porque aonde a gente vai estar também importa muito para a gente, né? Porque a intercessão de Moisés salvou o povo naquele momento. Salvou o povo naquele momento. Porque o povo ia ser destruído. Mas até a intercessão existia um limite. Porque quando o povo chegou na parte da terra, levou alguns meses para chegar. Ele chegou na terra, olhou, e os espias entraram na terra. Os irmãos conhecem o texto. 12 espias foram enviados para ver a terra. E aí, ao ver a terra, 10 voltaram com parecer, a terra é boa, tal, mas a gente não vai conseguir vencer os gigantes que estão lá. Ali o povo é poderoso, a gente vai perder. Então assim, era melhor a gente ter ficado no Egito e tudo mais. E 2 se levantam, né, Josué e Caleb, para falar, não, a gente vai vencer, a gente vai cumprir a promessa de Deus. E aí, irmãos, é onde a gente precisa pensar, porque quando a gente olha o texto na perspectiva que a gente está olhando, assim, um panorama geral, é muito fácil a gente falar, os dois estavam certos, como é que o povo não viu e tal, tinha aberto o mar já, o povo viu abrir o mar e tudo mais. E aí é onde a gente chega nas situações da nossa vida, é o cotidiano da nossa vida. Muitas vezes Deus nos tirou do Egito, nos tirou de uma situação de miséria, de desgraça, de escravidão, de opressão, e a gente está caminhando com Deus. Mas é quando a gente chega na porta da promessa, aí a gente fala, não, aqui não, aqui aí já ficou mais complicado, não sei como é que Deus vai fazer. Então, irmãos, é difícil mesmo, quando a gente chega, e olha porque Deus ainda desviou o povo, para que o povo não visse os filisteus, que eram mais poderosos. O povo foi desviado para poder, eles não se depararam com uma situação que realmente ali eles iam ter bem mais dificuldade de enfrentar. Com Deus eu creio que isso era possível, mas o povo iria se desanimar, e a Bíblia fala sobre isso, que o coração do povo ia se perder naquele momento. Então eles foram desviados. Até nisso Deus foi bondoso, sabendo aquilo que era o limite do povo. Então Deus conhece o seu limite e o meu limite. Deus sabe até onde a gente consegue ir. Porque ninguém, de novo, é super-homem. Ninguém é super-homem. Todo mundo tem um limite. Mas Deus colocou aquele povo, e se 2 deram um parecer favorável, é porque era possível crer. O povo precisava crer. Mas, irmãos, o povo foi libertado e chegou
porta da promessa e não herdou a promessa por causa da murmuração, da reclamação e da falta de crença. Eles não creram no que Deus podia fazer, porque até essa altura estava claro que não era Moisés, era Deus agindo por meio da vida de Moisés. Irmãos, eu não sei como está a sua vida, e eu não sei o que você precisa crer neste momento da sua vida, nessa etapa da sua vida, mas não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível. Eu não sei se é uma doença, se é uma sentença, se é um... Enfim, se é um... Irmãos, não sei se é na sua família, na sua saúde ou nas suas finanças. Eu não sei qual é o gigante que você precisa enfrentar e vencer. Mas por maior que ele pareça, o Deus que a gente serve consegue nos capacitar e nos dar qualquer vitória. Então, quando Moisés voltou da história do bezerro de ouro e clamou a Deus, e Deus falou assim: ok, Moisés, eu vou fazer vocês entrarem e tal, eu vou entregar aquilo que eu prometi, mas a minha presença não vai com vocês. E aí Moisés falou: não, se a tua presença não for, não nos faça sair daqui. Naquela altura Moisés já tinha entendido que a chave do novo tempo era a presença de Deus. E a presença de Deus é que fazia toda a diferença. Era a presença de Deus que abriu o mar, era a presença de Deus que trazia as pragas, era a presença de Deus que poderia vencer qualquer gigante, era a presença. E Moisés preferiu ficar no deserto, onde tinha escassez, onde tinha dificuldade, onde tinha o maná, onde o povo estava reclamando que tinha maná. Eu queria os legumes, o povo estava querendo legume do Egito, enfim. Mas tinha a presença de Deus, tinha a provisão do alto. Moisés foi obediente às coisas que Deus colocou, e Deus atendeu esse pedido dele, embora o povo não tivesse entrado, e Moisés lá na frente acabou não entrando também por outro motivo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a presença de Deus foi conduzindo Moisés para tudo o que ele precisava revelar e trazer para o povo. Toda a instrução do tabernáculo era uma instrução de Deus para o que a gente viria a ver depois, na nossa geração, na revelação em Cristo Jesus. Então, o que Deus estava revelando para Moisés naquelas situações, por meio da presença dele, iria se cumprir depois em Jesus Cristo. Porque o povo foi conduzido para o deserto por um motivo. Deus precisava tirar o Egito do coração do povo. Irmãos, o povo tinha um coração de escravo. Eles tinham um pensamento de escravo, e Deus precisava tirar isso deles. Eu não sei qual foi essa história da sua vida, mas eu tenho certeza que se Deus conduziu a algum deserto, foi para que você pudesse remover alguma coisa que não era para fazer parte da sua nova história. Alguma coisa precisava ser removida do seu coração, do meu coração, para que a gente vivesse a promessa do que Deus tinha. E esse caminho é pelo deserto, irmãos. Agora a gente pode escolher o tempo, porque o povo ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Então, não que Jesus precisasse remover nada, mas existia um processo para Jesus passar, para ele poder cumprir o seu ministério. Mas o processo dele foi só 40 dias, né? Então a gente precisa escolher qual o tempo que a gente quer ficar, para a gente remover tudo que precisa ser removido. A minha esposa, a pastora Lília, sempre fala isso, fala assim, que ela sempre, quando tem uma dificuldade, ela ora logo: Deus, me fala o que eu preciso saber logo para a gente ir para o próximo nível. Às vezes Deus nos tira de uma situação ruim, e a gente vai para uma situação que aparentemente é pior, porque o deserto parecia isso, mas para que Ele pudesse levar o povo para a dependência da presença dEle,
para que o povo entendesse o que significava a presença de Deus. A presença de Deus significava provisão, a presença de Deus significava proteção, a presença de Deus significava resposta, a presença de Deus significava impossível acontecer. Tudo que pudesse acontecer, Deus era a resposta. De novo, não tem problema que você tenha, que eu tenha, que Deus não possa resolver. E não é a nossa vara, não é o nosso bordão, como eu falei aqui, não é o seu nível superior, não é a sua faculdade, não é o seu mestrado, doutorado, não é a sua posição, não é a sua posição na sociedade, não é o seu cargo, o seu emprego, não é o seu salário, não é a sua poupança, o quanto você guardou dinheiro. Não é sobre isso. É sobre quem Deus é e o que Deus pode fazer por meio da sua e da minha vida. No contexto da promessa, a terra já estava pronta. A terra estava esperando ser conquistada. A nossa bênção já está preparada. A gente é que está sendo preparado e transformado para chegar lá e tomar posse, irmãos. O povo precisava entender da presença de Deus para tomar posse. A gente precisa entender da presença para tomar posse das nossas promessas. Muitas vezes, irmãos, você já viveu um milagre, eu já vivi milagre. Mas atravessar o mar vermelho não é garantia de chegar na terra prometida. A gente precisa permanecer na presença, buscar a presença. O povo reclamou, desejou os legumes, como eu falei, murmurou, até que o parecer desfavorável veio do próprio povo. O povo falou: Deus não vai fazer, não é possível acontecer. E aí nesse momento foi a sentença desse povo para que eles não entrassem. E só a próxima geração deles é que entrou. Por isso o povo voltou e ficou 40 anos no deserto. Irmãos, John Piper fala que a presença de Deus é o maior tesouro que o povo de Deus pode ter. Sem ela, todas as promessas se tornam vazias. No chamado, Deus se revela. No mar, Deus abre o caminho. Na batalha, Deus dá vitória. Na intercessão, Deus perdoa. Na obediência, Deus manifesta a glória. Vou falar de novo, irmãos, para vocês guardarem. No chamado, Deus se revela. No mar, Deus abre o caminho. Na batalha, Deus dá vitória. Na intercessão, Deus perdoa. Na obediência, Deus manifesta a glória. Quem quer ver a glória de Deus aí, irmãos? Eu quero. Tudo que Moisés queria no desenvolvimento da caminhada dele foi ver aquilo que Deus era. Deus passou e ele viu as costas de Deus, né? Moisés desejou tanto a presença e a glória de Deus, mas, irmãos, essa glória, ela está disponível em Cristo Jesus. Essa manifestação, ela está presente para a gente, acessível para nós, em Cristo Jesus. E a gente precisa entender isso. Karl Barth fala assim: em Jesus Cristo, a presença de Deus não é apenas prometida, mas realizada. A promessa de Deus se cumpriu em Jesus. Essa glória de Deus a gente pode acessar e pode ver. Irmãos, a terra prometida, a promessa que Deus fez para a sua vida, ela pode ser acessada por meio de Jesus Cristo. A gente precisa cultivar a presença para que isso aconteça, irmãos. Então, para finalizar, irmãos, Mateus 28, 20, Jesus fala: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença, ela está disponível para a gente. A glória de Deus pode se manifestar, ela está presente. Irmãos, vamos acessar essa presença, irmãos. Vamos acessar essa presença. Aleluia, irmãos. Eu queria chamar a igreja a se colocar de pé para a gente orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, obrigado, porque nós podemos crer no Deus do impossível, o Deus que abre o mar, o Deus que faz grandes maravilhas, Senhor, e o Deus que cumpre a promessa, Senhor. Pai, o Deus que se revela, o Deus que está disponível, acessível para nós. Obrigado, Senhor, pela tua salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Obrigado, Senhor, porque tudo é possível para a gente.
Pai, nos perdoa, Senhor, pelas nossas faltas, incredulidades, Pai, pelas nossas omissões, pelo pecado, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a manter firme, Senhor, na Tua presença, buscando o Senhor. Ah, meu Deus, nos revela dia após dia, Senhor, e que a gente possa, sim, Senhor, ter essa chave desse novo tempo, Senhor, acessível para nós, que a gente possa, Senhor, permanecer na Tua presença, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, amém, amém, Senhor.